Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Boa noite a todos. Tudo na paz de Cristo. Pode sentar, por favor. Sejam bem-vindos à nossa quarta, né? Contando com a do meio-dia, 9, meio-dia, 15 e agora 19h30, né? Quarta-feira. Hoje no almoço veio algumas pessoas também, né? Então aquele horário de almoço, curto período, mas a reunião compactada, mas com a bênção de Deus também, amém? Em nome de Jesus. Lembrando a todos, domingo agora nós estaremos recebendo o pastor Glauber Morari. Ele já está em terras capixabas, né, pessoal? Chegou hoje e já está se preparando para o grande domingo às 8 horas da manhã, e vai ser uma festa linda para Jesus. Venha você de perto, de longe, traga toda a família. Eu falo que não é uma coisa impossível, né, mas é algo, como se diz, não é sempre, né? Cada 20 anos, pelo menos, ele foi para os Estados Unidos, agora está aqui e vai vindo diretamente para o Espírito Santo. É um privilégio para nós receber esse homem de Deus que tem há décadas, né, levado a palavra de Deus ao mundo, né? Então nós vamos receber essa bênção. Mas é claro, antes disso nós temos a sexta-feira de cura e libertação. Sexta agora vamos entregar o pão da revelação. O pão e a água, né, para podermos então receber a revelação da parte de Deus. E sexta agora eu vou fazer a ministração do curso Fé. Eu já dei esse curso há pouco tempo, né, mas o pastor já me reiniciou em São Paulo. Nós estamos na mesma fé, né? E como se diz, curso porém é gratuito. Então pode comunicar às pessoas, olha, apesar de se chamar curso Fé, mas é gratuito e aberto ao público, né? Aberto a todos que quiserem assim participar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Hoje eu quero falar a respeito, né, de nós confiarmos no Senhor. O que é confiar? É você entender que Deus tem um destino final para nós. A Bíblia fala que Deus, Ele quer nos dar o final que nós esperamos, que nós desejamos. Eu pergunto para vocês, qual é o final que você espera, que você deseja? Não é um final feliz? Sim ou não? Quem deseja um final feliz? Mas é necessário entender que no processo, Deus então, Ele começa a trabalhar na nossa vida. Quem não confia, fala, peraí, mas... né? Eu estou pedindo para Deus fazer algo na minha vida, mas Ele está mexendo aqui, mexendo acolá, Ele está mudando alguma coisa, Ele está consertando outra. Pois é, meu irmão, Deus se prepara para algo grandioso. Ele nos estrutura para receber uma grande bênção, né? Então pense que Deus, Ele pensa a longo prazo, ou, aliás, a eterno prazo. Deus não resolve um problema momentâneo, Ele pensa na eternidade também. Não sei se vocês lembram, eu já falei há um tempo atrás de uma senhora. Ela foi na igreja, ouviu a palavra e nós fizemos um voto. Foi no culto da tarde. Falei, pessoal, vamos orar a Deus agora e pedir para que Deus tire de nós tudo que não agrada a Ele. Aí nós oramos, tira tudo, Senhor, que não te agrada. Acabou o culto, foi embora. Quando ela chegou em casa, o marido dela estava com as malas e só esperando ela chegar para poder se despedir, dizendo, olha fulana, tá só esperando você chegar, estou indo embora, né? Bateu um desespero de alma nele, ele foi embora. E nisso ela voltou para a igreja revoltada com Deus, dizendo, pastor, como é que negócio é esse? Que Deus é esse? Que Deus, eu oro para Deus tirar o que não agrada a Ele, e o meu marido, eu chego em casa e ele está com a mala pronta e foi embora. E na hora bateu no coração de perguntar para ela assim, quanto tempo vocês são casados? Aí ela ficou meio desconcertada, né? Ela falou, pastor, casado mesmo nós não somos, nós somos amigados, né? Mas diz o ditado, amigado com fé, casado é. Eu falei, irmã, na Bíblia não tem isso. Está aí a resposta de Deus. A senhora não pediu para Deus tirar, Deus tirou. Passou pensando bem. Na verdade o caso é mais sério ainda. Não só não somos casados, como ele ainda é casado com outra mulher. Falei, então irmã, o caso é mais sério. O que a senhora faz agora? Ora a Deus e verifica.
ele não tem mais como voltar, porque ela já está ligada a outro homem, já constituiu família e tal, ora a Deus. Se ele decidir, se há margem para ele se separar e depois então a senhora vê uma situação posterior, é uma coisa. E se ele quiser voltar, a senhora fala: Deus te abençoe, segue a tua vida feliz com Jesus. Então, aquilo que ela julgava ser uma perca, na verdade foi um trabalhar de Deus, irmão. Então, confiar é isso. Quantas das vezes a pessoa vem, hoje o culto de família, a pessoa vem e ora: Senhor, eu quero ver a minha família na sua presença, convertido, meu marido, minha esposa. Irmão, parece que você começa a mexer no vespeiro, porque aquele ou aquela que nunca se importou com nada, onde você ia, o que você fazia, onde você colocava o seu dinheiro, com o que você gastava, de repente começa a pegar no teu pé. Você vai aonde? Eu lembro de uma senhora que ela ia com a bolsa, lá no Capão Redondo, na igreja, aquela bolsa de feira, assistiu o culto, falou: que bom, né, irmã, glória a Deus, a senhora vem e já assiste o culto, né, e depois a senhora vai fazer a feira, né? Não, pastor, isso aqui é para enganar o meu marido. Falei: para enganar o seu... porque ele pensa que eu vou na feira, e aí eu venho na igreja, aí ele não me incomoda. Falei: não, irmão, só tem que falar para ele. Não, pastor, mas ele vai ficar bravo. Irmão, mas vai se cumprir o que a palavra diz. Bem-aventurados sois quando vos perseguirem, vos injuriarem, e caluniarem, mentindo disserem mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Jesus falou que aconteceria. Quantos de nós que talvez somos os primeiros a nos converter na nossa casa e sofremos perseguição? A minha mãe falou que iria me deserdar. Eu falei: gente, não tem nada, só se for do nome, né? Só se for do nome. O seu pai está muito bravo com você. Você vai ver, na hora que você chegar, ele vai acabar com você. Aí cheguei, depois que eu fui para a igreja, aceitei Jesus, me batizei aos 14 anos. Fui falar com ele, ele falou: tudo bom? Fiquei sabendo que você é crente agora? Falei: aceitei Jesus, me batizei. Falei: tá bom, meu filho, Deus te abençoe. Quer dizer, mas houve aquele levante momentâneo, eu ia ficar deserdado, né? Mas Deus transformou a maldição. Daqui a pouco foi chegando um, foi vindo outro, e cumpriu essa palavra: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então aqui veja por favor o que diz em Provérbios 3, versículo 5. Eu estou falando isso aqui para fundamentar o que eu vou pregar. Provérbios 3, verso 5. Olha só. Olha o que o escritor aqui, muito provavelmente Salomão, né? Ele nos aconselha a fazer. Confiar, confia. Confia. Tem até um ditadozinho dos jovens hoje, né? Confia no pai que o inimigo cai. Vocês já ouviram no adesivo, né? Confia no pai que o inimigo cai. Confia. Confia que Deus é um pai amoroso que nunca vai te colocar num barco furado. Deus nunca vai pegar você e vai guiar você para uma vida pior do que você está. Ele vai levar você para uma vida melhor. Mas Ele vai ajudar você a consertar os erros, a resolver os problemas. Ele vai trabalhar na sua vida e tudo que estiver fora da palavra Ele vai consertar. Deus não faz, né, uma construção em alicerce podre. Não adianta. Quantas das vezes você já viu o desabamento de casa, né, pessoal? Às vezes a pessoa faz lá um alicerce mal feito, constrói em cima de lixão, de repente cai uma chuva mais pesada, daqui a pouco desaba, cai tudo. Deus não faz isso. Deus não é inconsequente. Então a palavra diz assim, confia em quem, pessoal? No Senhor. Confia no Senhor, não confia no pastor, não confia na igreja, não confia nem em si mesmo. A Bíblia fala: não te estribes no teu próprio entendimento. O que é estribar? Apoiar. Nem no seu entendimento você pode confiar. Julgar que você sabe o que é melhor para a sua vida. Você não sabe, irmão. Você não sabe. Quem sabe o que é melhor para nós
é o Senhor que vê o futuro. Então, não deixe de confiar em Deus. O Pai vai lhe proteger, o Pai vai lhe guiar. Às vezes Ele nos guia por um caminho que a gente tem medo, né? Muitas vezes. Quantas das vezes você viu lá, por exemplo, morava na roça, né? Criancinha, aí estava com o pai, com a mãe, uma pessoa adulta, aí a vaca vinha para cima, ai, a vaca! Eu falei, não, confia no pai, confia na mãe, né? Confia que ele não vai te morder, ele não vai te pisotear, ele não vai, né, te dar um coice. Confia, você está comigo. Então Deus, Ele faz isso também, Ele nos guia, talvez diante de situações que, se nós nos sentirmos sozinhos, nós vamos ter medo. Como essa senhora, ela temia que o marido dela a abandonasse, mas de fato ele não era nem marido dela, era de outra. Então, quando ela orou a Deus, Senhor, tira o que não agrada, Deus falou, tá bom, adultério não me agrada, eu vou tirar. A princípio ela não percebeu, ela estava estribando no próprio entendimento, ela entendia que aquilo era um prejuízo, ela entendia que Deus estava prejudicando ela, tirando a felicidade dela, mas não. Deus, Ele quer dar um destino, um final feliz, um final no céu. Se ela continuasse vivendo daquele jeito, morrendo, para onde que ela iria, pessoal? Os adúlteros não herdarão o reino de Deus, não é o que a Bíblia diz? Então, se ela morresse daquele jeito, para onde que ela ia? Para o inferno. Aí você fala, Deus, eu confio minha vida nas suas mãos. Aí Deus fala, tá bom, meu filho, continua fazendo errado, porque aí você vai para o inferno, você está sob a minha responsabilidade. Deus fala, não vou deixar, não vou deixar. Financeiramente é a mesma coisa, na vida conjugal, na vida sentimental, na vida ministerial. Às vezes nós somos, recebemos puxão de orelha, repreensão. Quantas das vezes o pastor, me dava um puxão de orelha, aí as pessoas olhavam, ai, tadinho. Nesse tadinho, irmão, o demônio entrou e muitos jovens deixaram o ministério. Muitos. Quando comecei na obra, quantos que junto comigo não começaram e não aguentaram? Eu sou um tadinho mesmo, eu sou um coitado, tadinho de mim. E foi embora. Hoje se arrepende e fala, se eu tivesse ficado um pouquinho mais, se eu tivesse resistido, se eu tivesse permanecido, eu teria ido mais adiante. Mas eu fui um tadinho, eu fiquei com dó de mim mesmo, né? Então diz aqui, confia em quem? No Senhor. Coloque nas mãos dele o seu futuro. Deixa ele guiar você. Deixa ele te ensinar o melhor caminho, o caminho do céu, o caminho da salvação, o caminho da prosperidade bíblica, o caminho da saúde. As nossas escolhas sempre nos levam a caminhos de destruição. Se a pessoa não confia em Deus a sua vida, ela começa a beber, fumar, se drogar, a médio e longo prazo a vida se destrói. Confia no Senhor. Não te estribes no teu próprio entendimento, não se apoie, estribar é apoiar, no seu entendimento. Que mais? Versículo seguinte, reconhece-o em todos os seus, reconhece que você precisa dele em todo o caminho, financeiramente, na vida amorosa, na vida profissional, no ministério, em tudo. Deus, ele tem para nós ensinamentos. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é composta de leis, estatutos, mandamentos e ordenanças. Leis, estatutos, mandamentos e ordenanças. O que é isso? É Deus nos ensinando coisas grandes ou pequenas. Coisas que se referem ao relacionamento com Deus, ao relacionamento conosco, com o nosso eu, relacionamento com o próximo. Então Deus, ele cuida de tudo. Tudo que para você é importante, coisas grandes ou pequenas. Diz aqui, reconhece a Deus, fala assim, eu preciso de Deus
nessa área. Eu preciso. Reconhece em todos os seus caminhos. E o que ele vai fazer? Leia aí. E ele endireitará as suas veredas. Então nós temos um caminho que leva aos céus. Jesus falou no singular, né? Eu sou o caminho. O único caminho que leva ao céu é Jesus. Se você tomar outro caminho, você não chega, por mais que você queira, que você torça. Não, pastor, eu sei que eu estou errado, mas eu acredito assim que Deus vai ter dó de mim, e no final Deus vai fazer igual aquele cidadão lá do circo, né? Ficava com dó, levantava a lona assim, falava, vai, passa debaixo da lona aí, ninguém vê. Não, Deus não vai fazer isso. Não vai. Você reconhece, Deus, que você precisa de Deus em todos os caminhos? Então ele vai fazer o quê? Olha só, ele endireitará. O que ele vai fazer? Endireitará. Se ele vai endireitar, significa que está tortuoso, né? Deus escreve certo por linhas tortas, já disseram, né? Não é Deus que escreve com tortuosidade. Ele vai endireitar o que está torto. Ele endireitará as suas veredas. Veredas são áreas da sua vida. Então nós temos veredas na vida, áreas nos nossos setores da nossa vida que Deus quer endireitar. Confia. Deus sabe que é melhor. Deus vai cuidar muito melhor dos meus sentimentos do que eu mesmo. Que se eu deixar por conta própria, eu vou ficar nervoso, vou ficar bravo, vou ficar irritado, vou ficar estressado. Quanta gente, por causa de um momento de fúria, perdeu a vida. Cidadão, está lá de dedo, o outro arrancou uma arma, deu sei lá quantos tiros, tomou lá, sei lá, facada, sei lá, não vamos ser sanguinolento, mas, quer dizer, num momento de fúria. Então, quando a pessoa achou que a decisão dela era que ela deveria tomar a dianteira na vida, perdeu a vida, acabou. Mas quando nós confiamos no Senhor, o que Ele faz? Ele nos ajuda. Confia, fique quieto, se cale, deixa que eu estou cuidando, confia em mim. Eu vou endireitar as veredas, como aquela senhora. Confia. Se ele for para ser o seu marido posteriormente, porque ele precisava acertar a vida dele primeiro, aí depois você vê. Mas antes é um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Não coloca a carroça na frente dos bois não, senão você tropeça. E tem muita gente assim, não, mas eu acho que tem que ser assim, eu decidi assim e acabou. Então, você pode lá no final não encontrar a salvação. A médio e longo prazo não encontrar Jesus, não encontrar Deus, não encontrar o céu e viver eternamente perdido. Confia em quem mesmo? Confia, como um filho que se lança nas mãos do pai. Eu lembro quando o Nicolas era pequenininho, né? Aí ele pulava do sofá, pai, pulava. Aí você tinha que se virar para agarrar ele, né? Hoje ele está quase do meu tamanho, já não dá mais. Você fala pai, eu falo, se vira meu filho, agora não dá mais não. Confia, quer dizer, confiança. Não, se eu me lançar aqui, o meu pai vai me amparar. Amém? Confia no Senhor. Assim como ele confia também, não, o meu pai nunca vai fazer algo que vai me prejudicar. Não se apoie no seu entendimento, busque o entendimento de Deus, reconhece em todos os seus caminhos. Irmão, um caminho torto na sua vida pode comprometer todo o resto. Tem homens que construíram patrimônios, ganharam rios de dinheiro, compraram mansões, helicóptero, navio, barco, jato e não sei o que, e o que aconteceu? O demônio entrou, o adultério entrou, acabou com tudo, né? Tem aquele cidadão lá que achou a maior pepita de ouro até então no Brasil, lembra? Acho que foi na Bahia.
Aí ele falou o quê? Ele falou assim, olha, ele falando, não, palavras dele, a mulherada levou tudo. O repórter da Record foi lá perguntar, mas como que você perdeu todo o dinheiro? Ele falou, não, a mulherada. Saindo com uma, acabou, não virou poeira o dinheiro dele. Um caminho que Deus não foi Senhor, acabou comprometendo todo o resto. E concluindo, diz assim, e ele endireitará, diga endireitará, as suas veredas, os departamentos da sua vida, as veredas, e ele vai endireitar todas elas. Veja mais, por favor, Isaías 45, verso 2. Isaías, livro do profeta Isaías 45, 2. Diz o que? Veja só, Isaías 45, 2. Diz: eu irei adiante de ti. Deus se põe à disposição. Se você quiser, eu vou à frente. Eu irei, mas com uma condição. Eu não vou à frente da sua vida, eu não vou, estar à dianteira da sua vida para você continuar do mesmo jeito. Não, pastor, Deus me entende, me aceita do jeito que eu sou. Não, Ele me aceita do jeito que eu sou, mas Ele não quer que eu permaneça. Ele vai me transformando dia após dia. Deus entende, pastor, entende, mas entender e aceitar é diferente. Então Deus me recebe como eu sou, mas não permite que eu permaneça como eu estou. Ele vai mudando, endireitando, irei adiante de ti, endireitarei os caminhos, as veredas, os departamentos da vida que estão tortos. Se é na vida amorosa, Ele endireita. Se é na vida financeira, Ele endireita. Se é no ministério, Ele endireita. Todos os departamentos da sua vida. Que mais? Quebrarei portas de bronze, os ferrolhos de ferro despedaçarei. Então Ele vai quebrar portas, ferrolhos, obstáculos, coisas que impedem você de avançar, palavras que disseram para você, chamadas crenças limitantes, pastor, o meu pai falou que eu não seria ninguém, minha mãe falou que eu não seria ninguém. Deus fala, deixa eu ir na frente que eu vou quebrar essa maldição na tua vida. Toda barreira, obstáculo, muro, ferrolhos de ferro, eu vou quebrar. Para quê? Veja só, darei tesouros escondidos, riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Ou seja, como que Deus chama pelo nome? Porque Ele conhece você. Você acha que Deus não conhece você? Não, pastor, Deus não sabe quem que é o pastor Lucas. Sabe mais do que ele mesmo. Mais do que ele. Quando ele estava sendo formado no ventre da mãe dele, Deus já conhecia. Não, mas eu sei o que é melhor para mim. Irmão, Deus sabe muito mais. Ele verdadeiramente sabe o que é melhor. Ele diz, eu chamo você pelo nome. Você não é um na multidão, você é o Lucas, você é o João, você é o Antônio, você é a Maria, você é fulano de tal. Deus te conhece. Fala para o teu irmão, Deus te conhece mais do que você pensa. Isso me assusta ou me conforta? Pastor, então se Deus me conhece, eu até estou feliz então, porque Deus sabe quem eu sou, sabe o meu caráter, o meu caminho, a minha integridade, meu pensamento, meu desejo. Ou me assusta? Então vamos pedir para Deus colocar nas mãos dele o nosso futuro. Terminando, Jeremias 29, 11, nós vamos orar. Livro do profeta Jeremias 29, 11, diz assim, olha aí, acharam? Diz o que? Leia comigo aí, vamos lá, 1, 2, 3 e... porque eu bem
Ou seja, Deus falando, eu sei muito bem, os pensamentos ou planos, quando fala pensamento, planos, né? Deus faz planos a teu respeito. Existe um plano que Deus projetou para você e existe uma escolha que você vai fazer que pode ser ao contrário do plano de Deus. O Otiniel lá, bebezinho, os pais dizem, não, o Otiniel vai ser advogado. Aí o Otiniel cresce e fala, não, eu quero ser jogador de futebol. Não, mas eu planejei, eu orei, eu fiz isso, aquilo. Ou seja, por mais que há o desejo dos pais, ele vai ter a escolha dele. É claro, a escolha de Deus é sempre melhor, né, pessoal? Sim ou não? Então, Deus, ele tem para nós planos, pensamentos. E quais são os pensamentos? Ó, eu sei muito bem os pensamentos ou os planos que tenho sobre vós. Pensamentos ou planos, né? De paz. Deus quer que você viva em paz. Mas o plano, ele vai ser executado no final da jornada. Ele fala assim, olha, você começa com uma vida torta, você começa com uma vida toda, né, arrasada, e Deus vai trabalhando, vai endireitando, e com a caminhada você vai melhorando até chegar à conclusão do plano. Por isso que tem que confiar, irmão. Porque talvez no início Deus vai se intrometer na minha vida, vamos dizer assim, né? E tem gente que não quer. Ah, não, essa área aqui eu não quero que Deus mexa, porque tem algumas coisas assim que não é legal, que não é moral, mas é prazeroso, é lucrativo, é vantajoso, né? É imoral, é ilegal e não é espiritual. Mas se eu confiar em Deus, Ele vai endireitar tudo, Ele vai corrigir a minha vida, vai me encaminhar. E qual é o plano dele? Um plano de paz. Se eu viver o meu plano, eu vou viver do meu jeito, vou viver do jeito, né, vivendo a vida doidado, né? Mas daqui a pouco, aquelas bebidas, drogas, orgias, baladas, festas que eu decidi para a minha vida, vai causar um dano de saúde, um dano social, financeiro e no final de tudo espiritual, não é? Então os planos de Deus são pensamentos de paz, não de... Deus não quer o teu mal. Qual é o pai que quer o mal do filho, pessoal, em sã consciência, né? Demônio à parte, né? Demônio à parte. Qual é o pai? Se tiver endemoniado, aí o pai e a mãe quer o mal do filho, faz até mal para o filho, né, pessoal? Mas se não tiver endemoniado, perturbado, em sã consciência, claro, vai sempre desejar o bem. Sim ou não? Os pensamentos, eu penso para o meu filho que ele seja melhor do que eu, que ele tenha mais do que eu, que ele vá mais longe do que eu, não é? Então aqui, para dar o fim que esperais, o fim que você deseja, o final feliz, o final abençoado. Agora vai confiando na sua escolha para você ver se é em Deus, qual o final que você vai ter? Qual o final? Um final trágico, um final triste, um final que não é o de Deus. Então o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Volta lá, Provérbios 3, verso 5. Vamos ler alto? 1, 2, 3 e... Confia, não. Confia como um filho, confia no pai. Se lança nas mãos do pai. Deixa Deus conduzir você a um caminho melhor. Confia. De todo o coração, não só pela metade, algumas coisas, tudo. Não se apoie no seu entendimento, no seu próprio, confia no entendimento de Deus, Deus sabe mais. Reconhece em todos os caminhos e Ele endireitará as tuas. Amém? Confia. Deus é um Pai de fato. Talvez quando fala até em pai, a pessoa fala, pastor, meu pai foi terrível.
Minha mãe foi terrível. Então, quando fala de pai e de mãe, eu não tenho uma referência boa, mas Deus é o verdadeiro e melhor sentido da palavra. Confia. Os pensamentos, os planos de Deus sobre nós é de paz, não de mal. E Ele quer nos dar o fim que nós desejamos. Final de prosperidade, de paz, de salvação, de ver a nossa família abençoada. Amém? Confia no Senhor de todo o coração. Glória a Deus. Coloque a mão no coração. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem planos para cada um de nós, e os teus planos são melhores do que os nossos, infinitamente melhores. Nos ajuda, Senhor, a confiar, a depositar a confiança no Senhor de todo o nosso coração, em nome de Jesus, a ter a certeza, meu Deus, que mesmo que o Senhor endireite os caminhos tortos, as veredas, meu Deus, que estão erradas, mas o Senhor nos guiará a um futuro maravilhoso, a um futuro, meu Deus querido, glorioso, e no final da carreira nos levará até o céu, nos levará à glória eterna, nos levará, meu Deus querido, ao final que nós desejamos. Cumpra os teus planos em nós, Senhor, os planos de salvação, os planos, ó Deus, de transformação. Ore agora e diga: meu Deus, eu confio meu casamento nas suas mãos, eu confio minha saúde, eu confio meu ministério, eu confio minhas finanças, eu confio meus pensamentos, meus sentimentos. Ajuda-me, Senhor, em nome de Jesus. E o Deus que... Glória a Deus, meus amigos. Olha, como posso dar bênção em nome do Senhor? E você, trazendo um recado para você que é patrocinador, dizimista, ofertante da obra de Deus, continue nos ajudando. Você pode fazer o Pix para a Igreja Internacional da Graça de Deus através da chave Pix, que é doações@iigd.com.br. Você faz uma oferta de gratidão, né? Você que é dizimista: pastor, eu não tenho sido fiel com Deus nessa parte. Volte, tenha certeza que Deus vai se alegrar muito com você e vai lhe abençoar, tá bom? Envie o comprovante para o nosso número 27 995 25 276, e desde já muito obrigado e que Deus te abençoe.